Bem-vindos a mais uma aula de avaliação mercadológica. Nós estamos começando hoje. Aí um aluno estava aqui gravando o áudio, eu estou segurando o telefone dele aqui para o áudio ficar melhorzinho. E também vou gravar, como essa aula eu fico andando durante a sala, eu vou gravar segurando o telefone aqui até meu braço cansar. Quando cansar, a gente põe num lugar e fica mostrando a parede. Na primeira aula, então, na verdade, hoje é a segunda, né? A primeira nós fizemos a apresentação do que a gente ia ver, como é que seria a aula e tudo mais. Hoje nós vamos começar a leitura da resolução COFES 1066 de 2007 e vamos começar contando algumas coisas dela. Então eu já li o comecinho para vocês, publicado no Diário Oficial da União de 29/11 de 2007, e esse arquivo, esse TXT que eu entreguei para vocês, TXT não, PDF, já vem ao final dele com o ato normativo do COFES, o ato normativo 1 de 2011. Vou ler então o comecinho ali pequenininho, e depois cada um vai ler um pedaço. Estabelece nova regulamentação para o funcionamento do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, assim como para a elaboração do parecer técnico de avaliação mercadológica e dá outras providências. Tudo bem? Para isso que serve essa resolução, então. Falar como é que vai funcionar o cadastro de vocês como avaliador e o que deve ter, no mínimo, dentro do PTAM, que é o documento que vocês vão me entregar no final do semestre, né? Muito bem. E outras cositas. Então vamos começar por aqui. Lê para nós Isso, começa a ler aí, já a gente dá uma parada. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 16, inciso 17, na Lei número 6.530, de 12 de maio de 78. Considerando o disposto no artigo 3 da Lei número 6.530 de 78, que atribui ao corretor de imóveis, entre outras, a competência para opinar sobre comercialização imobiliária. Considerando o disposto no artigo 39.8 da Lei número 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, que impede o fornecimento de serviços em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou na sua inexistência com as diretrizes das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Considerando a normatização pela ABNT dos procedimentos gerais na avaliação de bens, através de norma NBR 14653-1 e das avaliações de imóveis urbanos e rurais através das normas NBR 14653-2 e NBR 14653-3, respectivamente. Considerando que as grades curriculares dos cursos de avaliação de imóveis e superiores em gestão imobiliária incluem disciplinas em que são ministradas os conhecimentos necessários à elaboração de parecer técnico da avaliação mercadológica. Considerando a decisão unânime adotada pelo plenário na sessão plenária realizada no dia 22 de novembro de 2007. Muito bem. E aí resolve. Tá. Então paramos aí. Então todo comecinho ele já dá ele vincula a lei que o corretor de imóveis, o cara que tem o CRESSE, ele pode fazer avaliações, né? Ele pode dar palpites a respeito e depois ele vai normatizar lá mais para baixo que isso deve ser feito através da ISO, bonitinho, e para você ser um avaliador mesmo, aí não é mais o dar o pitaco, né? Vamos dar uma olhadinha só ali na onde ele fala, aqui ó, conselho tal, que atribui, considerando o disposto terceiro da Lei 6530 de 78, que atribui ao corretor de imóveis, entre outras, a competência de opinar sobre comercialização imobiliária.
Então, dar a opinião, qualquer corretor que tenha o Cresce pode fazer. Assinar um parecer técnico de avaliação mercadológica, não. Só o avaliador que fez esse curso, que a gente está começando agora, né? Não o curso de técnico em transações imobiliárias, essa disciplina de avaliação mercadológica, né? O curso só de avaliação mercadológica, aí vai ter o direito de se inscrever, que a gente vai ver mais para frente. Então, muito bem. Isso a gente tinha comentado na outra aula, lembra? Qualquer um pode opinar sobre, por ter experiência, pretérita, etc. Mas assinar, só vai assinar o colega que tem o cadastro lá, que a gente vai ver depois. Lê para nós então, aí, vamos lá. Resolve. Do Cadastro Nacional de... Mas tem que ser mais alto. Pode apertar esse trem aí. Tá, joia. Do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Artigo 1º. O Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, CNAI, cuja organização e manutenção estão a cargo do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a quem cabe também expedir certificados de registro de avaliador imobiliário para os corretores de imóveis nele inscritos. Será compartilhado com os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis CRECES. Parágrafo único. A inscrição do corretor de imóveis no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários é opcional. Nada obstando o corretor de imóveis nele não inscrito opinar quanto à comercialização imobiliária nos termos do artigo 3º, infine, da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978. Artigo 2º. Poderá inscrever-se no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários o corretor de imóveis que seja cumulativa ou alternativamente. Ok, espera aí que a gente já volta. Então, vejam aqui esse comecinho. Primeiro, quem é que vai regulamentar ou quem é que vai fazer o cadastro? Conselho Federal de Corretor de Imóveis. Ele vai expedir o seu cadastro. No parágrafo único, você não é obrigado a ser avaliador. Tudo bem? Sim? Beleza. Vamos lá. O artigo 2º, então, vai dizer quem é que pode se inscrever. Aí tem ali alguns itens. Vamos lá. Pode continuar. Artigo 2º. Poderá inscrever-se no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários o corretor de imóveis que seja cumulativa ou alternativamente, possuidor de diploma de curso superior em gestão imobiliária ou equivalente. 2. Possuidor de certificado de conclusão de curso de avaliação imobiliária. Muito bem. Aqui gera já uma... Como é que fala? Já gera um trem, né? Porque olha só, curso superior ou equivalente em gestão imobiliária, graduação, né? Ou possuidor de certificado de conclusão de curso de avaliação imobiliária. Então tem bastante gente que fala, mas eu não sou corretor e posso avaliar. Se você fez um curso de avaliação imobiliária específico, você não precisa necessariamente ser corretor para isso. Pelo menos é o que está aqui, é o que eu entendo do que está aqui, né? Depois vocês podem conversar com o Henrique, que dá direito para vocês ou não? Deu o semestre passado, né? Depois podem sentar com ele e dar uma perguntada, o que eu entendo. Mas vamos continuar lendo, que tem alguns pontos que fala de volta a falar só do corretor. Vamos lá. Pega então desse artigo 2º, a gente leu o primeiro inciso e o segundo. Vamos ler aqui agora o parágrafo 1, 2 e 3. Vai lá. Somente serão aceitos para fins de inscrição no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários os certificados de cursos reconhecidos pelo Conselho Federal. Muito bem. Se não for reconhecido, não tem a ver com o MEC, tem a ver com o Conselho Federal, o COFES. O COFES tem que reconhecer aquele curso, né? Não o MEC. Vai, segundo. Segundo, para a inscrição no CNAI, o Conselho Federal poderá exigir aprovação prévia em prova de conhecimento sobre avaliação mercadológica de imóveis. Até hoje, nenhum dos nossos alunos precisou passar por isso, tá certo? Todos eles que foram fazer a inscrição não precisou de prova. Mas se eles der na vinheta deles que tem que fazer prova, já está na lei. Eles aplicam a prova, você tem que ir lá fazer e passar na prova. Geralmente essa prova não é feita
feito à distância? Não faz pergunta difícil. Não sei responder. A respeito disso, e geralmente quem faz esses cursinhos à distância, para poder pegar eles tem que fazer uma prova lá. Agora, para quem faz o curso técnico, talvez não precise. Eu não sei qual é o critério que eles utilizam para falar, você vai fazer prova, você não. Ou essa turma faz, a outra não. Né? Mas os nossos alunos que foram para tirar, né? Tem alunos nossos que tiraram o KNAI e trabalham com avaliação, não tiveram que fazer prova. E agora o critério deles para, né, olhou, achou bonitinho, ouviu o diploma, achou que é vagabundo, né? Eu não sei como é que é o critério que eles olham para ver. Terceiro, vai lá. Os inscritos ou pretendentes à inscrição no KNAI recolherão em conta corrente bancária no Conselho Federal taxa de valor correspondente a 30% do valor base da unidade da anuidade da pessoa física no exercício para cada um dos serviços abaixo relacionados. Primeiro, inscrição para a prova de conhecimento sobre avaliação mercadológica de imóveis. Segundo, registro ou renovação de registro no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Parágrafo único. A taxa a que se refere o item 1 deste artigo não será cobrada cumulativamente com a taxa de registro no Cadastro Nacional de Avaliadores. Muito bem. Então, veja só. Tem uma taxa, volta lá no comecinho, lá no artigo 3º, isso. Tem uma taxa. Quanto você paga? 30%. Do que? Da sua anuidade. Da anuidade do que tem para fazer a inscrição. Tem ideia? Qual é não tenho ideia de quanto é que está hoje. Anuidade cresce. O corretor, passa o corretor. Isso. Esse ano é 500 e pouquinho? 10% é 50. Não, 500 e pouquinho. 10% é 50, 30% 150. Né, para fazer a inscrição. Muito bem. Mas em cima desse valor de 500. Da anuidade. Ah, tá. E aquela, o primeiro, quando tira... É isso mesmo? Não tem ideia. O que ele coloca... Não, do Cresce não, do avaliador. O do Cresce eu não sei. Aqui a gente está vendo só a parte do avaliador. Então vamos descendo. Inclusive Então vai, desce, parágrafo único, isso. Lê para nós. Do parecer técnico. Então veja só, até agora a gente vai começar a falar do PTAM, do parecer técnico de avaliação mercadológica. Lembrem, eu não sei se vocês não recordam, se lembrem, eu falei para vocês que o PTAM ele é um documento aberto. Lembram de documento aberto e fechado? Ele é igual a um recibo. Se tiver as características ou os itens mínimos necessários dentro de um recibo, ele pode ser feito num guardanapo de papel e é válido juridicamente. O PTAM também, ele é um documento aberto, sendo feito impresso em, sulfite, papel vegetal, papel fotográfico, não importa onde ele for feito, se ele tiver os mínimos itens que a gente vai ver agora, ele pode ser considerado. Tudo bem? Lembrando que como uma das coisas que ele pede é que tenha algumas coisas ligadas à ABNT, ao formato da ABNT, então fica mais apresentável, né, no formato da ABNT numa folha 4. Mas como eu comentei com vocês, eu já vi PTAMs feito em papel fotográfico do tamanho de A3, né, com as fotos, com todos os dados, e ficou muito mais bonito do que um documento impresso, por mais que, né, seja impresso em laser colorida, encadernado com capa dura. O outro ficou espetacularmente melhor apresentado. Muito bem, então lê para nós, vamos lá. Artigo 4º. Entende-se por parecer técnico de avaliação mercadológica
O documento é elaborado por corretor de imóveis, no qual é apresentada, com base em critérios técnicos, análise de mercado com vistas à determinação do valor de comercialização de um imóvel, judicial ou extrajudicialmente. Muito bem. Entendeu para que serve? Quando que vai usar o parecer técnico? Principalmente quando você quiser mostrar o valor de um imóvel e mostrar isso de uma forma técnica. Logo, ele vai ter vários critérios para você e uma ordem para você apresentá-los, para que no final você possa apresentar um valor. Olha, é esse valor. Especialmente como ele é um documento que vocês vão ver, ele tem um selo de vocês, né? Quando você vai fazer você liga lá, ou você passa lá, você requer um selo, então você vai pôr um selo, você vai assinar em cima desse selo, né? Uma cópia vai ficar guardada com eles, uma com você, a outra pro cliente. Mas a ideia qual é? A ideia é que o cara vai pagar quando ele precisar disso realmente. Senão ele vai pedir só uma opinião, por mais que você seja um avaliador. Então você quer o documento formal, PTAM, assinado, com o selo, né, com valor legal, tal, beleza, a gente faz. Você quer um mais simples, sem o selo, né? Também tem lá o seu valor legal, mas sem o selo, mais simplesinho, cobra um pouco menos, né? Dá para fazer muito bem. Ele não sugere aqui o que cobrar. Tem que ver as boas práticas do mercado que você trabalha. Então, é aquilo que que nós comentamos na aula passada, né? O cara chega lá na sua imobiliária e pede: você não quer ir lá no meu imóvel avaliar? Poxa, é o seu trabalho, é o seu background todo, né? De tempo que você avalia, né? Ele vai utilizar o teu nome para falar: olha, eu fui em fulano ou na imobiliária tal, e eles me falaram que custa tanto. Então eu acho que você não deve desvalorizar o seu tempo e ir e fazer de graça. Ou você cobra para ir e fazer a avaliação e entrega no mínimo uma folha de sulfite para a pessoa, né, com a avaliação carimbada e assinada lá com o seu nome ou com o nome da imobiliária, ou o cara assina um contrato dizendo que a venda daquele imóvel num período X tem que ser feita através de você. E se de repente tiver um registro, daí você acompanha, né? Se tiver um registro de venda daquele imóvel, você entra judicialmente com o contrato que o cara assinou. Não sei como é que faz isso, mas aí advogado sabe fazer, né? Até para bolar o contratinho, né? É legal ter o advogado para ajudar a bolar esse contrato. E aí você vai e faz de graça, mas daí não é de graça. Você vai trabalhar em cima do imóvel do cara, você vai procurar vender, você vai se esforçar para vender dentro daquele prazo que você vai ganhar, porque depois daquele prazo ele vai poder abrir para outras imobiliárias. Tudo bem? Então vamos lá, artigo 5º, vamos lá. Parecer técnico de avaliação mercadológica para determinação do valor de mercado deve conter os seguintes requisitos mínimos. Primeiro, identificação do solicitante. Segundo, objetivo do parecer técnico. Terceiro, identificação e caracterização do imóvel. Quarto, indicação da metodologia utilizada. Quinto, valor resultante e sua data de referência. Sexto, identificação, breve currículo e assinatura do corretor de imóveis avaliador. Muito bem. Então, olha só. Eu vou entregar para vocês, na verdade eu já pus aí na pastinha, né, na rede, vê se ainda está gravando, que ele apagou a tela, mas se estiver gravando ainda o áudio, continua? Então bora. Deixa eu até ver se eu seguro os dois com uma mão só aqui, vamos lá. Esqueci. Você vai entregar uma pastinha? Então, eu já pus lá na pastinha, né, um PTAM matriz.
né? Tá lá já, né? Muito bem. Se você der uma olhada, ele já tem o espaço para colocar todos esses 7 itens. Então logo na capa já tem lá o espaço para você colocar quem solicitou, colocar o seu nome, tal. A última coisa do parecer técnico é uma cópia do seu currículo, né? Se você fez um curso de culinária, você não vai pôr lá, né? Mas toda a sua parte de currículo, né, pertencente à área de avaliação de imóvel que te qualifica melhor como avaliador de imóvel, aí você vai colocar lá. Então, na primeira página, você vai ver lá que tem quem está pedindo, qual é o objetivo, a identificação e caracterização do imóvel. A gente vai ver cada um desses itens um por um, tá? Então, mas só para vocês, a hora que vocês abrirem aquele arquivo que eu mandei, vocês verem. Logo nas primeiras páginas já tem isso daí. Aí vai ter lá, a gente vai avaliar o quê? Quem pediu isso? Objetivo do parecer técnico. É para venda, é para separação, é para isso, exatamente. É para... Enfim, tem lá várias ideias, eu já deixei até em vermelho várias coisas. Isso, esse daí mesmo. Aí a hora que você vai fazer o seu, você pode apagar o que você não quer. Esse aqui é para separação, para inventário. Então você apaga o de separação, você apaga o de venda, você apaga o de aluguel e deixa só o inventário. Eu tentei cobrir o maior número de opções possíveis, para deixar fácil para você. Às vezes você vai fazer uma coisa que não está lá, daí você apaga todos e põe a sua, mas já está lá. Depois, identificação e caracterização do imóvel. Aí vem o espelho do IPTU e a matrícula. Então, tanto a foto do espelho do IPTU quanto a matrícula, você vai colocar no anexo, mas lá no começo vai estar descrito: o imóvel é na rua tal, que dá de frente para a rua tal, que dá de lado para não sei qual terreno, que dá de outro lado para outro terreno. Essa parte 3, identificação e caracterização do imóvel. Isso você encontra na matrícula e no espelho do IPTU, né, que tem lá os endereços, as coisas tudo certinho. Identificação da metodologia utilizada. Embora a gente vá ver 2 ou 3 que eu falei para vocês, nós vamos focar na comparativa. Tudo bem? Então, lá tem as 3 que eu vou explicar para vocês, explicando o que é. Então, método comparativo é isso. Tem um parágrafo e tem os 3 lá. Então, se você for usar outro, você apaga aqueles. Se for usar o comparativo, você apaga os outros e deixa lá só para quê? Para explicar o que é para o leigo. Depois, o valor resultante, ele vai estar no final da tabela Rosdake, que é uma tabela que a gente vai utilizar para fazer colocar os imóveis comparandos, né? O imóvel comparando com aqueles que a gente vai comparar para gerar a tabela final. Então tem todo um cálculo que faz isso, que eu já bolei um Excelzinho onde você insere só o valor das casas parecidas e alguns parâmetros, e ele já te dá o resultado final. Depois você só copia aquele Excel inteiro e cola dentro do PTAM, para facilitar a vida de vocês, não ter que ficar fazendo cálculo na mão. O nosso colega aqui, que comprou um livro de avaliação de imóveis há alguns anos atrás, eu olhei ali, um dos capítulos, o capítulo 2 do livro dele é sobre utilizar a Rosdake, né? Então eu vi ali que tem essa planilha do Rosdake. Aí eu já pedi para ele dar uma lidinha, para de repente a gente dar até uma melhoradinha no nosso Excel já para a turma de vocês. Tá bom? E a última coisa, você vai colocar então lá o seu currículo. Vamos aqui para o canto de cá. Você não leu ainda, que você chegou agora, né, bonitão? Então vai lá. Começa aí o parágrafo primeiro, vai lá. São requisitos para a caracterização do imóvel, a identificação de seu proprietário, o número da matrícula no cartório do registro de imóveis e o endereço completo,
ou a descrição detalhada de sua localização. Muito bem. Se você tem a matrícula, você já tem a descrição detalhada da localização, que é essa que eu comecei a falar, né? Fica na quadra tal, no lote tal, dá de fundo para o lote tal, à esquerda o lote tal, à direita o lote tal, ou o endereço completo. Via de regra, eu costumo falar para vocês o seguinte: sempre usar o endereço do espelho do IPTU, ok? Por quê? O CPFL vale? Vale. A Sanasa, aqui é Sanasa, na Rodessa? Né? Sanasa vale? Vale. Hã? É Codem. Codem vale? Vale. Mas, se tem uma vírgula diferente do que o cadastro da prefeitura, para algumas coisas que você vai fazer, a hora que você chega lá no cadastro da prefeitura, ele barra, e uma coisa que poderia ser aprovada, sei lá, em um mês, vai voltar para você, aí você vai ter que fazer de novo, e aí vai começar a contar tempo de novo, e aquele puta trabalho. Então, o endereço e algumas coisas específicas que estão no espelho do IPTU, uso do espelho do IPTU, porque já é o da prefeitura, e é a prefeitura que vai liberar a maioria das coisas. Né? Então, os outros valem? Até valem como comprovante de residência, mas nesse caso, use o espelho do IPTU, sempre. Essa é uma observaçãozinha para escrever aí, tá? Vamos lá, continua. A descrição do imóvel... Peraí, hã? Toda água e toda luz sai o comprovante da prefeitura como cadastro para você pedir a ligação. Sem a ligação, sem autorização da prefeitura, você não liga nem água e nem luz. Exato. Mas na hora do cara digitar lá, né, para ligar a tua água e a tua luz, você tem que apresentar uma carta da prefeitura. Tem que apresentar a carta da prefeitura, mas o cara pode errar uma vírgula, botar alguma coisinha diferente. Por isso a prefeitura é o dado mais... Por isso, exato, valeu, brigadíssimo. Falando nisso, o seu é o próximo a lei, que você também chegou agora, né? Nem eu lembro mais, você não anotou? É o espelho do IPTU. Sempre que você for num parecer técnico de avaliação mercadológica ou em qualquer coisa relativo a imóvel que for precisar fazer matrícula nova ou enfim, fazer documentação, mandar para juiz, mandar para advogado, mandar para qualquer lugar, corpo de bombeiro, o que você precisar fazer do imóvel, que você for usar endereço, sempre use como comprovante o espelho do IPTU. Muito bem, vai. E a matrícula também do imóvel? Melhor ainda, né? Não, a matrícula também. A matrícula é baseada nos dados da prefeitura. A descrição do imóvel deve conter no mínimo. Então, olha só. O que você vai escrever na descrição do imóvel? Eu dei algumas ideias, né? Mas ele vai mais detalhado ainda. Tem que ter todos esses itens. No documento que eu mandei para vocês, no modelinho, não está separado por inciso 1º, né? Parágrafo 2, inciso 1º, inciso 2º, não está. Para ficar, de repente, o seu, né? Porque eu mandei o modelo, você tem que deixar ele com a tua cara. Então, para de repente o seu, você pode falar, para eu não esquecer de nada, no meu, eu já vou falar descrição do imóvel, vou até colocar em letras miúdas, né? A resolução COFES pede que seja assim, assim, assado, contendo abaixo, né? E aí você já põe escreve a lei e escreve o que você quer, só para ficar mais bonitinho, né? Eu não coloquei assim no modelo, mas é uma ideia de você deixar com a tua cara e até como é que fala? Com a referência bibliográfica, né? Segundo fulano, né? Você foi lá, você pôs ali o segundo fulano, tá ali. Eu sei que tá lendo, vai. Medidas perimétricas, medida de superfície, área, localização e confrontações. Muito bem. Aonde se encontra isso? Matrícula. Matrícula, ele dá exatamente tudo isso aí. Você só Ctrl+C, Ctrl+V da matrícula, né? E vai. Segundo. Descrição individualizada dos acessórios e benfeitorias, se houver. Muito bem. Descrição individualizada dos acessórios e benfeitorias. Pessoal, atenção para esse item.
Um dos trabalhos que a gente vai fazer, logo que a gente acabar a leitura da resolução, é aquele memorial descritivo, né, que eu passei a chamar de memorial descritivo, mas é uma avaliação, uma fichinha técnica, que você vai com a sua prancheta até o imóvel para fazer, até que vocês citaram a aula da Franciele, que é de patologias das edificações, né? Então vocês vão... Fala, Carlos. Isso foi de grupo ou não? O PTAM vai ser individual. A gente vai em grupo para as visitas técnicas. Então a turma se junta de 2 ou 3 para ir andando por dentro dos imóveis, entendeu? Tem os mais preguiçosos que até não fazem nada, deixa um fazendo e depois pega a foto, safado sem vergonha. Mas no final das contas você vai ter que entregar o seu individual. Pode fazer em dupla? Pode, porque na verdade vai ser o mesmo imóvel, né, que a gente vai fazer para todos. Então você pode ver o seu colega fazendo, pode, né, pegar o dele, na pior das hipóteses, copiar e fazer o seu, mas aí eu acho que você não aprende. A ideia é você fazer o seu, e você pode até personalizar o seu com algumas coisas mais legais aí, logotipozinho seu, usar uma marca d'água eu não gosto. Por causa da impressão, fica de fundo do meio do texto a marca d'água, eu não gosto, mas de repente mudar o cabeçalho e o rodapé do documento, né, colocar já seu nome, seu telefone, na verdade isso não é a sugestão, isso eu já mando fazer mesmo, se você abrir você já vai ver lá que está lá com espaço para você botar seu nome e telefone. Muito bem, então descrição das benfeitorias, voltando lá, da onde vai sair essa descrição? Desse documento que a gente vai fazer, que é o memorial descritivo. Então esse item 2 vai sair da onde? Da visita técnica, no nosso caso aqui, né? No seu caso, lá no trabalho, fazendo o seu lá fora, vai ser da visita que você fizer ao imóvel. Você não precisa ter essa descrição dos comparandos, né? Nós vamos ter um que a gente vai avaliar comparando com outros 4. A parte do comparando a gente vai falar depois, na hora que a gente for ver. Não precisa ser tão detalhada assim. Você só precisa mostrar que é semelhante. Então tem alguns itens específicos que você vai ter que bater foto e que vai ter que bater uma foto igual do seu, né? Para poder falar, olha, é parecido assim, e ter lá a foto mostrando. Agora, nesse item 2, tudo que você provar, ou melhor, tudo que você falar, você tem que provar. Por isso do parecer técnico. Então você vai lá com a fichinha, parecer técnico não, desculpa, do memorial descritivo, né? Você vai até o imóvel, e aí você vai olhar o imóvel e você vai escrever, tem uma fissura transversal na parede oeste do quarto 1. Aí você vai ter que bater a bendita da foto para você pôr no seu relatório. Tudo bem? Aí no dia lá eu vou falar, olha, normalmente as câmeras veem a data e a hora. Então você já marca ali no seu papel qual é a hora, minuto e segundo mais ou menos que você bateu a foto, para você saber que foto que é aquela da fissura, porque de repente tem um monte de fissura parecida. E na hora de fazer a referência da foto no texto, você também pode, ou você renomeia a foto, fissura do quarto 1, né? Ou você deixa com a data e a hora e vincula, né? Então a foto lá embaixo escreve a data e a hora, e no texto você fala, segundo, pode se observar na foto, e põe lá o nome da foto. Tudo bem? Então esse é o item 2. Vamos para o item 3. Professor, mais uma dúvida aqui, ó. Porque ali, ó, é descrição individualizada dos acessórios e benfeitorias. Benfeitorias, no caso, né? Você citou as patologias aí, né? Na verdade eu falei da parte ruim, né? Acessórios e benfeitorias. Às vezes o cara foi lá, fez uma churrasqueira, fez uma piscina, fez um negócio diferente. Nesse 2 aí também entra as patologias. Sim. Aí é toda a descrição das coisas do imóvel. Os detalhes. Os detalhes, exatamente. Acabamento. Tudo. Piso, qualidade do piso. Piso, qualidade do piso, forma de assentamento, se tem... pintura, sanca, se está pintado, se está com lustre, se não está,
A gente vai ver isso aí mais detalhadinho quando a gente vê o memorial, mas até a fiação, né? A fiação, qual é a bitola da fiação, está preparado já com os fios verdes, né? De fio terra ou não está. O quadro de energia está bem separado, né? Ala tal, tomadas e luz, ala tal, tomadas e luz, ou tudo as luzes é uma chave só, tudo as tomadas é outra. Tem quadro de distribuição de TV, né, para os quartos e de rede para os quartos, embora hoje tenha Wi-Fi, né, mas se for um prédio comercial, ter o quadro de distribuição de redes e de canal de cabo de TV é importante. E a gente vai falar sobre isso quando a gente estiver vendo o memorial descritivo. Vai lá, inciso terceiro. Contextualização do imóvel na vizinhança e infraestrutura disponível. Muito bem. Isso entra também no comparando, né? Você pode pegar um prédio, por exemplo, com a mesma metragem, tudo bonitinho, só que um é num bairro que tem, pegar aí circunvizinhanças e a estrutura disponível. Um está num bairro que na rua dele tem ponto de ônibus, a 2 quadras tem um postinho de saúde, outras 2 quadras para baixo tem supermercado, farmácia, tem uma areazinha comercial do bairro. Isso em caso de venda. Tanto para venda quanto para aluguel. Você vai fazer o descritivo, né? Eu costumo dizer que até para alugar, se você no anúncio coloca lá as linhas de ônibus que passam na frente do imóvel ou a 1, 2 quadras do imóvel, ajudaria o cara a escolher o teu imóvel, né? Porque ele tem que trabalhar. Então ter essa noção da circunvizinhança, até para alugar eu acho que é legal, né? Mas para vender é essencial. Até porque eu acho assim, professor, desculpa interromper, mas depois assim, o cara não vai ficar perguntando. Você vai reevitar um trabalho, eu acho, né? Porque já está tudo escrito ali, o cara não vai ter muita dúvida, eu acho. Ele sempre vai perguntar, porque cliente é chato mesmo, entendeu? Mas vai estar escrito ali, né? Por mais que você escreva, tem o preguiçoso que ele não lê, né? Isso é verdade. Tá escrito na descrição, ô cão, né? Mas enfim, o cliente ele não lê, né? É impressionante, tá tudo lá na descrição bonitinho. Você tem um trabalho lascado para escrever a descrição, né? Você pede até para outras pessoas lerem para ver se tá claro, né? Para ter o mínimo de palavras possíveis. A pessoa não lê. É impressionante. Eu já falei na sala de aula, eu trabalho na Defesa Civil aqui da cidade. Já tive oportunidade da pessoa falar que comprou a casa pela Caixa e a Caixa não sabia que lá era uma área de alagamento. Se eu não fazia um laudo dizendo que era área de alagamento, para ele tentar reaver o contrato e cancelar o contrato. Olha só. Aí eu forneci o laudo, dizendo que lá era uma área de alagamento. Aí não sei se a moça conseguiu reaver, né? Reverter o contrato. E cancelar o contrato. Antes, né, no caso, a Caixa vai negar. Então, mas a Caixa, ela que é obrigada. Não é que ela é obrigada, mas ela te deu dinheiro para comprar, né? Ela pede uma puta penca de documentação para te liberar o dinheiro. Custa ela não saber isso daí, né? Porque é o dinheiro dela que está sendo usado, né? E o engenheiro da Caixa também vai lá para ver, exatamente. E a Defesa Civil, ela tem um laudo do Estado de São Paulo, que eles vêm, a gente mapeia junto com eles, que é um laudo do IPT, o qual a gente mapeia ruas, tal, toda onde sobe a água, onde não sobe. Que é esse imóvel de perda? Quem não acontece? Não, a Defesa Civil. Não, o imóvel que o cara comprou. Na Rodessa. Onde que é esse bairro? Na Vila Zanha, lá embaixo. Então aconteceu, uma casa a moça me pediu e uma outra também já tinha. Ela fez o financiamento pela Caixa e até hoje não pediu nada para mim. Então é dessa forma, para gente que está como corretor aí, eu acho que também para a confiabilidade do nosso trabalho é necessário, a gente pode perder uma venda ou conseguir uma venda em outro lugar.
É melhor perder uma venda dessa o cara depois e o ficar cara o ano ter inteiro confiança na em sua você. casa. É. Exatamente. Ficar todo dia, mas você vendeu pra mim uma coisa legal lá, irmão. Isso é bom pra caramba, hein? Então Tudo bem. Então é importante essa observação aqui. O quarto ali. Aproveitamento econômico do imóvel. Aproveitamento econômico do imóvel tem a ver com o que dá para se colocar lá dentro, né? Principalmente se for comercial. E a data da vistoria. Isso é muito importante. Eu costumo falar para vocês que você vai transformar o seu memorial descritivo no PTAM. Isso é, os dados que estão lá da sua vistoria, você vai escrever de uma forma em português, porque lá está só xizinho, né? Em português, no PTAM para alguém ler. Mas também coloque como anexo o papel que você utilizou para fazer a vistoria. Ali com os teus xizinhos, com os seus rabiscos, com a data e a assinatura. Embora você vá colocar ali, vistoria realizada dia tal hora. Tudo bem? A gente vai falar, mas eu lembrei agora, e vou falar de novo, nessa parte do 3, da contextualização do imóvel, vizinhança e estrutura, dependendo do que é, ou o imóvel, enfim, é interessante você fazer visitas em horários alternados, né? Manhã, tarde e noite. Por quê? Às vezes o bairro é lindo, tem praça do lado, muito bem estruturado, a prefeitura deu um trato ali, a rua está perfeita, mas à noite tem uma molecada vendendo droga, ou à noite tem pontos de prostituição. Aí, né? O negócio é lindo, maravilhoso, o imóvel é lindo, o entorno é lindo, tem área comercial, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, mas ali naquele ponto, de noite, a pessoa vai entrar com o carro, virou 2 ruas antes da casa dela, já começa a ter drogado, já começa a ter prostituta, já começa a ter prostituto, né? Já começa a... Ou ponto de feira, de sei lá, quinta-feira de manhã, né? Na porta da tua casa, você vai sair para trabalhar, tá lá a barraquinha do pastel, né? E aí vai ainda você tirar o carro, acordar e tirar o carro, fica com o carro até o cara sair da feira. Não, então, é natural fazer isso, mas se você tem 2 imóveis para comprar, sim, você opta por comprar aquele que não tem a feira na rua, né? Quem mora na Muito rua bem. já sabe, bateu o caminhão lá, já tira o carro da garagem, põe na outra esquina, porque não vai dar certo. Muito bem, então aproveita, lê o capítulo 3º para nós, vamos lá. Parágrafo 3º, desculpa. Ao parecer técnico de avaliação mercadológica, recomenda-se estarem anexados mapa de localização, certidão atualizada da matrícula no cartório de registro de imóveis e relatório fotográfico. Muito bem. Várias coisas eu vou orientar vocês para colocarem no parecer. Esse é o... volta lá. Esse é o mínimo obrigatório. Então, a mapa da localização tem um documento na prefeitura, que agora eu esqueci o nome. Canson. Então no Canson já é um mapa, então é um documento que você pode pedir na prefeitura, o Canson, que pode servir de mapa de localização. O que é legal você colocar também, que o Canson eu acho interessantíssimo porque é um documento formal, mas o que fica bonitinho pôr também? 2 fotos do Maps, do Google Maps. Uma foto do Google Maps com aquela parte que você clica que mostra o terreno, isso é, mostra o telhadinho das casas, etc e tal. KMZ, né? Hã? KMZ também, né? O que é o KMZ? Ele é como se fosse o sistema do Maps, só que ele marca toda a área. Isso é legal, depois você mostra pra mim. Tem a ideia do nosso colega aqui, é o que? É um site isso que faz? É pelo Google Maps, você demarca toda a área. KMZ chama? KMZ. É um aplicativo? O que é isso? É tipo Maps, só chama My Maps. Entendi. É do Google também, só que daí ele dá uma opção de você demarcar, de você medir, então você puxa o negocinho e faz Você também. mede a área.
você Oh, legal. dá em metros Então, quadrados, em vez de tudo. digitar Google Maps, você digita Google My Maps. Não, mapa My mesmo Map. faz. E aí, Faz. É só entrar em medidas, clica o botão da direita, medida, você faz o quadrado na linha do cara. Fica. Porque eu não consigo desenvolver. Esse mais rápido, bom, não, vamos só terminar de ler. Para a próxima aula, eu peço para ele botar o data show. Daí a gente liga o data show aqui no primeiro, daí a gente mostra para todo mundo. E aí a turma já vai entrando e fazendo, porque vocês vão ter que me apresentar o PTAM lá no final. Aí vocês já podem apresentar com esse recurso do KMZ. Beleza. Então o mapa da localização. Então é legal ter isso, o tal do Canson. Vocês anotaram aí nas observaçõezinhas? Canson e o Google Maps ou esse KMZ. Ó, ficou legalzinho. Vou pôr aqui o videozinho. Cadê? Opa, cadê a mão? Aí. É isso mesmo, você marca redondinho. Muito bem. Legalzinho. Fica jóia, fica bonitinho. Ele mostrou um que ele fez ali, fica bonitinho. Depois a gente faz isso em sala, então. Na aula que vem eu já peço o data show pro Thiago. Vamos continuar então. A certidão atualizada do imóvel. Isso é de praxe, né? Só que é uma grana. Então, para vocês, para apresentarem para mim, não vai precisar ter a certidão atualizada. Se vocês conseguirem, né, que eu pedi para vocês tentarem arrumar um imóvel, né? Se vocês conseguirem um imóvel que o cara entregue a matrícula para a gente poder trabalhar, só fazer aquela, apagar, né, a xerox para oferecer ali para todo mundo, eu já vou ficar super feliz, né? Porque daí vai ter alguma coisa para vocês anexarem, vocês vão poder ler ali na matrícula para tirar o que vai escrever no PTAM da localização do imóvel. Então é importante vocês, né, conseguirem um imóvel desse para a gente trabalhar. O relatório fotográfico, pessoal, atenção aqui. 1, 2 e... Aê, muito bem. Demorou, né? Você viu? Tava ali, sinal de fumaça para chamar a atenção. Seguinte, na questão, para ficar mais bonito, pelo menos eu achei mais bonito assim. Deixa eu pegar minha água que a garganta já secou. Eu separei, eu coloquei no PTAM matrizinho aí que eu mandei para vocês, uma tabela no final. Então eu chamei lá de anexo 1 lá as fotos. Então no meio do trabalho você só vai escrevendo e vinculando. Se está com a foto 1, com a foto 2, ou com o nome da foto que você der, ou com o nome da foto que já sai lá do arquivo. O que a gente estava falando? Conforme foto 1. Conforme, exatamente. E aí coloquei em tabela. Então é legal se você quiser. Eu coloquei tabela acho que de 4 ou 6 por folha, para a foto ficar tipo 10 por 10 assim. A folha tem 18 centímetros acho que de lado e 22 de comprimento, né? A 4, né? Então colocar assim 3 fotos já dá, né? E com espacinho ali para escrever e todas quadradinhas para ficar bonito. Tem coisa que não dá para você deixar no quadradinho. Então tem algumas fotos que precisam de um detalhe maior, aí você usa, né, põe numa folha só. Nos imóveis comparando, aí é interessante você ter as duas iguais do mesmo tamanho. Então do imóvel comparando, você vai bater a foto da frente da casa, tentar fazer no mesmo ângulo, né, que você bateu a da sua casa. Então aquelas 4 que você vai usar, você vai ter que ter fotos semelhantes, até com o título da foto semelhante, né? Foto da entrada da sua casa, da casa 1, foto da entrada, da casa 2, foto da entrada, para poder comparar coisa com coisa, para ficar fácil. Então as fotos também devem ser muito bem organizadas, para deixar o trabalho mais limpo e mais fácil de ser entendido, tudo bem? Com o nome das fotos e a localização delas. Quando eu falo que vou fazer uma comparação com outras casas, que você mencionar, essas outras casas também precisariam estar à venda, já com preço definido?
Porque senão eu vou comparar imóveis, mas eu não tenho preço origem. Não, se você tem, a outra casa pode não estar à venda, mas se você tem o preço dela é válido. Agora, o que é o ideal na hora de comparar? Você tem amigos de outras imobiliárias e você tem outros imóveis na sua própria imobiliária. Então você vai utilizar imóveis semelhantes, e aí a semelhança a gente vai ver, não é só na metragem, mas é no bairro, né, nos serviços que tem no bairro e etc. Então tudo isso você vai descrever e vai comparar. E o ideal é que essa casa esteja à venda. Por quê? Porque aí você vai poder pegar o anúncio do cara e anexar no seu trabalho. Você não inventou o preço dela. No jornal do dia tal está aqui anunciado isso. No link tal, que eu acessei tal dia, tal hora, está aqui essa casa por esse valor, né? E a foto do anúncio anexada lá, para você poder justificar. Eu não cheguei a falar naquela questão da data da vistoria, ou até na data do parecer técnico, mas uma das coisas importantes da data é você tirar o seu da reta, né? De repente alguém chega lá e fala, não, mas olha só, tem isso que não tinha. Aí você olha a data e fala, olha, na data que eu fiz, eu vi, não tinha. E se você tiver sorte, tem até a foto lá no parecer. Olha aqui, essa é a foto do mesmo lugar. No dia, não tinha. Então a data serve para tirar o seu da reta, né, num questionamento a respeito do seu trabalho. Ter as imagens também. Não tinha ou tinha. Não tinha ou tinha, exatamente. E agora eu esqueci o ponto que eu voltei na data. E aí então para você poder comparar os preços, né? Eu não tirei o preço de nada, de lugar nenhum. Eu tirei o preço desse anúncio, dessas imobiliárias que estavam aqui no mercado. Tudo bem? Beleza. Falamos do relatório fotográfico. Agora ainda temos mais um que chegou atrasado do lado de cá, que vai ler para nós. Vamos lá, ó. Da competência para a elaboração do PTAM, do parecer técnico de avaliação mercadológica. Artigo 6º, vai lá. Artigo 6º. A elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica é permitida a todo corretor de imóveis, pessoa física, regularmente inscrita em Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Parágrafo único. A pessoa jurídica regularmente inscrita em Conselho Regional de Corretores de Imóveis pode patrocinar a elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica, chancelado por corretor de imóveis, pessoa física, nos termos deste artigo. Então, sempre o parecer técnico vai ser feito por um corretor, nunca por uma imobiliária. Então, é sempre a pessoa física que vai assinar o parecer técnico. A pessoa jurídica ou a imobiliária, ela pode bancar, mas quem vai assinar? Tem que ter um avaliador que vai requerer o selo, que vai pôr o selo, que vai assinar, que vai fazer o registro no CNAE de que aquele documento é um parecer técnico de avaliação mercadológica oficial. Nós vamos estar cadastrados em 2 órgãos, no CRES e para ser avaliador em outro, foi o que foi falado aqui já. Isso, a ideia é assim, na verdade você não vai ser cadastrado em lugar nenhum, você precisa ir se cadastrar, mas o nosso curso, ele te dá 2 diplomas, um diploma técnico em transações imobiliárias. Com esse diploma, você vai até o CRES e tira o seu CRES, para poder vender exatamente, e opinar sobre. Se quiser trabalhar como avaliador, aí você pega o outro diploma do curso de avaliação de imóveis, que é essa disciplina. E aí você, com esse outro diploma, você vai no COFES e pede a inscrição no CNAE, que é o que a gente viu no comecinho aí. Maravilha! Então a elaboração, muito bem, pessoa física e pessoa jurídica.
do certificado de registro do avaliador, artigo 7º, vai lá, lê para nós. A todo corretor de imóveis registrado no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários será expedido certificado de registro contendo: primeiro, nome por extenso do corretor de imóveis; segundo, menção ao Conselho Regional em que está inscrito, número e data de inscrição; terceiro, tipo de habilitação profissional para inscrição no Conselho Regional; quarto, órgão expedidor do título de conclusão do curso de avaliação imobiliária, se houver; quinto, data limite de validade do certificado de registro. Muito bem. Então, tem mais um pouquinho ali. Vai lá. Sexto, data de expedição do certificado de registro e assinaturas do profissional, do presidente e do diretor secretário do Conselho Federal. Muito bem, já pode ler o parágrafo 1º, 2º e 3º também, vai lá. O certificado de registro de avaliador imobiliário tem validade de 3 anos contados de sua emissão. Parágrafo 2º. A renovação do registro poderá depender de aprovação em nova prova de conhecimentos sobre avaliação mercadológica de imóveis. Parágrafo 3º. O certificado de registro de avaliador imobiliário poderá ser substituído ou complementado a critério do Conselho Federal, com a mesma validade, pelo cartão de identidade de avaliador imobiliário. Muito bem. Então, via de regra, você não anda com certificado pela rua, você anda com uma carteirinha. Dá uma ida lá na página 14 aí desse documento, tem uma foto da carteirinha, acho que na página 14, vai lá. Só para vocês verem a foto da carteirinha. Aí, ó. Anexo 3º, página 15. Então, se você der uma olhada aí nessa foto, aí tem os itens, né? Aí, coloridinho. Isso. Aí tem os itens que estão falando ali naquela parte, né? Tudo que tem lá, tem nessa carteirinha, você ganha essa carteirinha quando você paga e faz a inscrição. Voltemos então lá para onde nós estávamos, que é a página 5. Uma pergunta. Que fala sobre a validade. Por exemplo, assim, nós vamos estar aptos aí a tirar o CRES e o CNAE. Mas o nosso certificado, se eu não quiser tirar, ele não perde a validade. Não. Porque aqui fala, mas é renovação. É a questão do registro lá. Depois você registrou, você precisa renovar a cada 3 anos, exatamente. Mas enquanto você não registra, você pode ficar lá de... Você tem o certificado. É igual o CRES, você fez o... Como é que fala? Você fez o curso, tem lá, técnico de transações imobiliárias. Ah, não vou trabalhar com... Desistir. Guarda o diploma. Daqui 10 anos, se quiser. É só apresentar o diploma, É isso que eu... Entendeu? Tem aqui, né, que a renovação poderá depender de aprovação de nova prova. Então, por exemplo, daqui 10 anos você vai querer fazer de novo, né? Aí, de repente, o cara é a mesma coisa que estava lá no começo para você se inscrever. Aqui ele falou da renovação, né? Mas lembra ali atrás do se inscrever? Pode ser que tenha uma avaliação. Então, às vezes, você mostrou um diploma, eles acham que pode estar muito antigo, podem te apresentar uma avaliação para você fazer. Aí é só fazer. Uma outra coisa, pessoal, estou lembrando aqui agora, isso é muito importante, todos aqui com os olhinhos nos meus olhinhos cor de jabuticaba. Vamos lá, olhando para cá. Muito bem. Professor, só uma questão. Aí você falou que tem que renovar aqui, está falando, né? Que tem que renovar de 3 anos. Você, mesmo se você der entrada e mesmo não exercendo, tem que pagar todo ano. Sempre. É isso que eu vou falar. Pessoal... Se você não pagar, você fica na dívida
Você fica na dívida ativa. O Cresce, eu vou falar do Cresce, não do CNAE, tá certo? O CNAE deve seguir a mesma coisa, mas do Cresce eu tenho experiência. O Cresce é órgão do governo federal, então você ficar devendo para ele, você vai para a dívida ativa. Se você não vai mais operar, seja com qualquer órgão de classe, né? Desde advogados tem OAB, engenheiros tem CREA, vocês tem Cresce, dentista tem de dentista, médico CRM, cada um tem o seu, ok? Administrador tem o CRA e por aí vai. Se você fez a inscrição, é devida a anuidade, ponto. Até quando? Até você ter um protocolo carimbado e assinado dizendo que você cancelou. Porque se você não tiver esse protocolo e de repente deu um pau no sistema do cara lá e você não tem como comprovar que você pediu para cancelar, daqui 5 anos, porque eles só podem cobrar depois de 5 anos, né? Então depois de 5 anos que você esqueceu que você tinha que pagar, vai receber uma cartinha da Justiça Federal para você ir lá negociar 5 anos de anuidades atrasadas. Nem sabe, nem sabe. E outra coisa, a cada 2 ou 3 anos, eu não sei, tem eleição. Se você não vota, você paga uma multa de uma anuidade. E se você tiver com anuidade atrasada, você não pode votar. Então você está lá com 5 anos de anuidade e de repente mais 2 votação que você não fez para você pagar. Teoricamente é para ir cartinha, é para ir alguma coisa se você está envolvido, né? Agora, normalmente a pessoa que para de trabalhar, ela parou de trabalhar, já mudou de endereço e tal, não foi lá atualizar. Se ela lembrasse de ir lá atualizar, ela ia lembrar de ir lá cancelar também, entendeu? Então, se você resolver ir tirar o Cresce e por acaso não for mais trabalhar, lembra de ir lá no conselho e protocolar que você não quer mais. O mais próximo daqui é cancelamento de inscrição, né? Cancelamento de inscrição. E aí dá baixa na seu número de... Exatamente. Eu acho que quando você volta com o mesmo número, mas quando você cancela, ele... Uma vez cancelado, ele perde o uso para sempre? Não, depois você pode voltar e fazer a inscrição de novo. Volta com outro número? Eu conheço um corretor que ele foi um dos primeiros e aí ele recebeu uma proposta da Petrobras, trabalhou durante 8 anos e voltou e teve que fazer uma provinha e aí ganhou outro número. Legal. Então, se não passar, não volta. Básica. Muito bem, tranquilo, pessoal. Gente, isso é muito importante, né? Muito importante, né? A turma não lembra de ir lá cancelar, tá? É muito importante. Selo certificador, vai lá, lê para nós. Artigo 8º, estamos na página 5 aí do PDF que eu mandei para vocês. Artigo 8º. Todo corretor de imóveis inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários tem direito à utilização do selo certificador, fornecido pelo Conselho Regional na jurisdição, para a fixação em cada parecer técnico de avaliação mercadológica de sua emissão. Parágrafo único. O selo certificador terá numeração individual e sequenciada, com mecanismo que permita a autenticação e certificação de código de segurança. Artigo 9º. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis poderá cobrar para o fornecimento do selo certificador taxa não excedente a 10% do valor da unidade base do exercício. Artigo 10º. O fornecimento do selo certificador em 3 vias condiciona-se ao preenchimento pelo corretor de imóveis avaliador de declaração de avaliação mercadológica em documento eletrônico ou de papel, fornecido sem ônus pelo Conselho Regional. Parágrafo 1º. O Conselho Regional arquivará uma via da declaração de avaliação mercadológica,
juntamente com uma via do correspondente selo certificador. Parágrafo 2º. O selo certificador fica vinculado à declaração de avaliação mercadológica, vedada a utilização de qualquer outro para o parecer técnico de avaliação mercadológica correspondente. Parágrafo 3º. O selo certificador poderá ser emitido eletronicamente. Muito bem. Vão então até a página 15, 16, lá onde tinha a carteirinha, que vocês vão ver um modelinho de selo administrador que tem aí no anexo, de selo certificador. Depois da carteirinha aí, ó. Isso. Dá uma olhada aí, ó. Primeira via é do inscrito, segunda via é do inscrito, terceira via... primeira via, segunda via, terceira via e a via de arquivo. Uma via fica com você, uma via fica lá no CNAE. E as outras duas vias, pode uma ficar na imobiliária, a outra fica com... enfim, uma delas certamente você vai dar para o cliente. Tudo bem? Então esse é o modelinho do selo certificador. Se você der uma olhadinha um pouquinho mais, não sei se antes ou depois aí do selo, tem o documento para ser preenchido, para você requerer o selo. Deixa eu ver, volta aí um pouquinho, só. Declaração de avaliação mercadológica, anexo 5. Então aí você vai escrever alguns dados que já estão lá no seu parecer técnico, vai protocolar isso daí, e aí eles vão encaminhar os selos para você. Você vai colar esse selo no seu parecer e assina, tudo bonitinho, e uma cópia fica lá. E o que estava escrito ali naqueles outros parágrafos é meio óbvio, né? Como cada um é numerado, você não pode usar um selo para outra coisa. Ele vai lá, vai te entregar 4 selos, né? Um do arquivo, 3 para ficar com você. Você não pode usar em 3 pareceres diferentes. São 3 selos para 3 cópias de um mesmo parecer. Uma que você vai fazer coisas diferentes com elas. Tudo bem? Boa. Quanto tempo temos ainda? Que já deu 1 hora de gravação aqui. 2 minutos. Hã? 2 minutos. Chamada? Então, belezinha. Pessoal, então nós vimos aqui até o artigo 11 da resolução 1066 do COFES. Tivemos aí, né, algumas contribuições valiosas de vocês para a elaboração, para o entendimento aí disso, né, do nosso entendimento comum, da construção desse nosso conhecimento. O nosso colega aqui tem tudo gravado em MP3, o que fica mais leve caso você queira levar para sua casa. Essa gravação que eu estou fazendo aqui já posto na internet, né? Já vou postar lá no meu canal do YouTube. E vou reativar o meu site que estava lá meio paradinho, até para organizar melhor os vídeos. Então você pode entrar lá no ep.pro.br, que é o meu site. Não agora, né? Assim, vai ficar mais fácil você achar no YouTube primeiro. Mas lá no site vai ter aulas do professor Leopoldo, vai ter lá avaliação mercadológica, e na grade de aula vai ter lá o link para você achar o vídeo daquela aula. Então fica mais fácil de achar do que procurar lá no canal do YouTube. Mas youtube.com/Leopoldo de Matos, tudo junto. Se inscrevam lá no canal. Porque, se inscrever, legal, se inscreve, mas se você quiser aviso de quando eu posto alguma aula nova, clica lá no sininho, e quando você assistir a sua aula, dá um likezinho, tá certo? Deixa o like lá pra gente. Muito bem. Hã? Youtuber. Você pensa? E os alunos ainda perguntavam para mim, né? Estou filmando aqui ainda. Os alunos ainda perguntavam: professor, o senhor não ganha dinheiro com isso? Eu falei: mas eu não sei como ganhar dinheiro com isso, né? Monetizar, exatamente. Eu não sabia fazer. Daí a turminha do L2 tem 2 alunos que são youtubers, que tem monetização no canal deles. Aí eles me ajudaram na outra aula. Eu já fiz o cadastro lá de monetização. E daí ele falou: olha, professor, a gente faz o cadastro, mas precisa ter no mínimo 4.000 horas, né, vistas no seu canal,
e um mínimo de, acho que de 1.000 inscritos, alguma coisa assim. Aí eu falei, bom, vamos abrir lá, vamos ver como é que tá. Eu tava com 14 mil horas de visualização do meu canal, com 2.600 inscritos. Eu falei, olha que legal, já dá pra, se eles aprovarem, eu acho que já começa a ganhar já, né? E aí estamos esperando agora o YouTube aprovar, vamos ver se aprova. E aí, faz favor, né? Assista lá, ajuda o professor a comprar leite das crianças. Tá certo? Você viu? Pensa. Vamos fazer a chamada. Tchau pra vocês. Um abraço.